Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, e eu te pergunto: quando você vai iniciar os seus investimentos na renda variável, é melhor você começar pelos fundos imobiliários ou pelas ações? Eu vou falar disso nesse vídeo. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, porque sai bastante conteúdo bacana por aqui. Eu me chamo Hugo Marinho. Se você quiser fazer algum curso da Academia da Riqueza, os links estão aqui abaixo. Minicurso sobre fundos imobiliários, minicurso sobre ETFs norte-americanos e a jornada do investidor iniciante. Mas eu te digo, por onde você vai começar os seus investimentos? Fundos imobiliários ou ações? Vamos começar. Primeiro, é muito importante entender qual que é a diferença entre um fundo imobiliário e uma ação? A ação, pessoal, ela é a menor parte de uma empresa. Uma empresa gigantesca como a Vale, Petrobras, Banco do Brasil é repartida em diversas partes pequenas, de modo que as pessoas, né, vamos dizer normais e com não tanto, né, dinheiro consigam comprar uma parte dessa empresa. Isso que é uma ação, a menor parte da empresa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio, dono de uma parte da empresa e tem os mesmos direitos como donos, claro, proporcional à quantidade de ações que você tem da empresa. Quando você investe num fundo imobiliário, você está investindo em imóveis, num fundo que cuida de vários imóveis, e quando você compra a cota, você é dono de uma parte deste fundo imobiliário. Sendo dono de uma parte desse fundo imobiliário, você tem direito ao recebimento de dividendos e repartição dos lucros. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, queridos e queridas, para o quê? Né? Sabermos direitinho como que a gente vai começar. Ações ou fundos imobiliários, qual é o melhor para você começar a investir? E vamos seguir a setinha aqui, a gente já vem aqui, ó. Principais diferenças de ações e fundos imobiliários. As ações, pessoal, como é uma empresa, como é um negócio, tá certo? Um comércio maior de venda de produtos, venda de serviços também, ela tem uma maior volatilidade, ok? O que que é a volatilidade, Hugo? É o sobe e desce. O gráfico de uma empresa, tá certo? Ou do próprio Ibovespa, ele sobe caindo, assim, ó. Ele tem uma volatilidade maior, às vezes tem uma queda, né, maior, assim, de mercado, do que, por exemplo, os fundos imobiliários, que eles têm uma menor volatilidade, ou seja, eles variam menos. Quando você faz um investimento em ações, você vai ver o seu dinheiro subir ou descer mais. A gente sempre fica enviesado de que vai subir, vamos ficar ter muito dinheiro, mas é preciso ter cuidado e criar a expectativa correta. Nas ações também, você tem um crescimento de patrimônio, né? Como tem uma volatilidade maior, você tem uma perspectiva maior de crescimento do seu patrimônio. Diferentemente dos fundos imobiliários, eles não têm um potencial de valorização tão grande como as ações. Eles investem em imóveis, imóveis físicos mesmo, ou fundos imobiliários de papel que fazem investimento em títulos atrelados ao setor imobiliário, tá bom? Mas eles não têm tanto potencial de valorização, de multiplicação do seu capital quanto as ações. E as ações investem em empresas, tá certo? Negócios, produtos e serviços. Os fundos imobiliários eles ainda têm a característica de renda mensal. Por quê? É como se você estivesse investindo num negócio, tá bom? Num fundo que tem vários imóveis e esses imóveis, né? Quem utiliza esses imóveis, os inquilinos, eles pagam um aluguel para o fundo. Esse aluguel que é pago para o fundo, ele volta para você. Ele volta não, ele vai para você que é dono de uma cota do fundo. Então ele é uma excelente estratégia para quem quer receber uma renda passiva, uma renda mensal dos seus investimentos, tá certo? E ele investe em imóveis. Ah, Hugo, eu adoro investir em imóveis. Fundos imobiliários é uma excelente alternativa. Você já tem diversificação de vários imóveis, investe nos maiores imóveis do Brasil e também os inquilinos que pagam os aluguéis não são famílias que têm mais chance de quebrar do que, por exemplo, empresas. Então, se você faz um investimento num fundo imobiliário que ele tem shoppings, quais empresas que utilizam os shoppings ali? McDonald's, Renner, C&A, né, Centauro, Decathlon, grandes empresas, tá legal? Então, essas são as principais diferenças. Show de bola. Tendo em vista isso, vamos seguir essa setinha aqui.
antes de você decidir, né, é importante você entender no que você está investindo, mas é legal considerar esses seguintes fatores aqui, três fatores. Primeiro, qual o seu objetivo? Isso aqui faz parte até quando você vai iniciar seus investimentos, você saber para que você está investindo. Você tem que ter a expectativa correta. Você não vai investir em renda variável, em renda fixa, por exemplo, esperando seu capital se multiplicar. Da mesma forma, você não vai investir em criptomoedas esperando que você tenha uma segurança no seu capital, é extremamente volátil. Então, quando a gente compara aqui ações e fundos imobiliários, você quer ver o seu dinheiro crescer? Ações são mais indicadas, são mais orientadas nesse caso, tá certo? Claro, entendo que seu dinheiro ele pode decrescer também, tá certo? Quer rendimento mensal? Ó, vou até completar aqui, FIIs. As ações mesmo as boas empresas que pagam dividendos, né, que é a repartição do lucro com os cotistas ou com os acionistas, que pagam dividendos constantemente, não pagam tão bem quanto fundos imobiliários, ok? O que eles pagam. Ó, sono, você tá doido? Porque eles pagam mensalmente. Então, todo mês você vai pingar o dinheiro lá sem precisar trabalhar, tá certo? Seu perfil também. Se você for uma pessoa mais conservadora ou um iniciante que está ansioso ali, caralho, eu vou começar, vou colocar o meu dinheiro e tudo mais, vai de fundos imobiliários. Eles têm uma volatilidade menor. Eles vão te dar menos dor de cabeça no início. Eu sempre falo aqui na Academia da Riqueza que o objetivo é ganhar dinheiro e sentir menos dor. Porque perda de dinheiro, a gente sente dor, não é uma dor física, é uma dor espiritual, mas é um sentimento de dor, tá certo? Então, vai com calma, colocando aos poucos o seu dinheiro. Então, se você é mais conservador, mais calmo, tranquilo, vá nos fundos imobiliários, que eles são menos voláteis e mais tranquilos ao longo do tempo. Foi mal, galera. Mais arrojado e paciente, tá certo? Você pode ir nas ações que elas rendem mais ao longo prazo, elas têm um potencial de valorização maior. Então, o seu dinheiro ele vai subir, vai descer, mas ele vai crescendo ao longo do tempo. Obviamente, se você faz bons investimentos. E também é importante salientar sua disciplina. Os fundos imobiliários eles são um pouco mais previsíveis e calmos, tá bem? Eles não refletem muito as incertezas que acontecem no mercado. Pânico de mercado, crises, por exemplo, né, de altas e baixas, eles não refletem tanto, diferentemente das ações. Então você precisa ter um pouco mais de estômago. Quando a gente fala estômago, é porque embrulha aqui na barriga quando você vê o seu dinheiro derretendo. E conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, não é conhecimento técnico, tá bom? É um conhecimento de mercado, de ciclos de mercado, entender que o mercado ele é volátil, entender que o mercado ele é irracional a curto prazo, então ele vai subir, vai descer por razões assim, às vezes nada a ver, tá certo? Então é importante você ter bem delineado seus objetivos, o seu perfil, se conhecer como investidor e alinhar bem a sua disciplina de investimento constante todo mês, entendendo no que você está colocando esse dinheiro. Se esse vídeo está sendo legal, já deixa um like aqui para eu ver que está sendo muito bacana para você. Mas agora, o que que eu falaria? Vamos lá. O que eu oriento quando você for começar a investir? Comece pelos fundos imobiliários, tá bom? Você quer entrar na renda variável? Começa pelos fundos imobiliários. Porque, Hugo, primeiro, para você entender o mercado, tá bom? Aqui, ó, entender o mercado. Deixa eu pegar esse camaradinho aqui, ó. Sentir o gostinho da renda mensal e sentir a volatilidade. Você começar a ver o seu dinheiro lá no vermelho, depois ele volta no verde, tá certo? Aí fica no vermelho, aí depois fica novamente no verde, no positivo. Por quê? A partir disso daqui você vai começando a ver, pô, realmente ele sobe, ele desce, o mercado mudou isso daqui, ele vai variando ao longo do tempo. E aos poucos, vá comprando as maiores empresas da Bolsa de Valores, dos setores mais perenes. Hugo, quais que são os setores perenes da Bolsa? O setor de energia, energia elétrica e o setor bancário, tá bom? O setor de saneamento também, mas eu vou colocar esses dois aqui para quem está iniciando. O setor de energia elétrica e o setor bancário. Pessoal, todo mundo utiliza energia elétrica, de onde você está assistindo esse vídeo é energia elétrica, de onde eu estou gravando esse vídeo é energia elétrica. E o setor bancário também, bom, todo mundo utiliza bancos, que é o setor financeiro, ok? Então você vai comprar ou as maiores empresas da bolsa ou ETFs das maiores empresas da bolsa de valores. Aqui no canal, se você é novo ou nova, eu defendo muito os ETFs, que são Exchange Traded Funds, fundos de índice, tá certo? Que eles já investem numa cesta de produtos
numa estratégia. Certamente aqui no canal tem diversos conteúdos sobre ETFs, ok? Então é uma melhor forma de você entrar num mercado de renda variável, porque você já vai expondo o seu capital de maneira diversificada com segurança. E você ganha tempo também, não precisa ficar analisando ação a ação que vai compor o seu portfólio. E outra, mantenha a constância e entenda o ciclo do mercado. Pessoal, o que mais faz a pessoa perder dinheiro na bolsa de valores é não entender os ciclos de mercado. Não ter o conhecimento do que está fazendo. E quando eu digo entender ciclo de mercado, você não precisa ser um expert, um especialista, né, ter todo o conhecimento técnico de análise gráfica, suporte, topo, fundo. Não, 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 nada disso. É você entender que vai ter um momento que elas estarão na baixa, as ações, um momento que estarão nas altas. E isso reflete muito do que? Momento da economia, como é que está a taxa de juros. Se a taxa de juros está mais alta, as ações elas tendem a performar mais baixo. Quando a taxa de juros vem diminuindo, as ações elas tendem a performar de maneira um pouco mais rentável, de maneira um pouco mais elevada. E indo sempre contra a manada, tá certo? Não vá pela manada, não vá pela manada, pelas grandes notícias, o calor do momento. Isso te faz perder dinheiro demais, ok? E para finalizar, alguns cuidados, tá certo? Não escolha um ativo só pela rentabilidade. Você vai olhar um ativo que subiu um monte dos últimos anos para cá. Não quer dizer que daqui para frente ele também vai valorizar, tá certo? Não quer dizer nada disso daí. Então tem que tomar bastante cuidado que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Não ignore a diversificação. Você fala, pô, vou investir num ativo só, que eu já fico ali naquele ativo, se ele der bom, né, eu vou ficar rico. Não é assim. Tenha uma diversificação dos seus ativos, uma carteira equilibrada dos seus investimentos. Por isso que eu gosto de ETFs, porque eles já são uma cesta diversificada. Você compra um ETF, por exemplo, como o IVVB11 ou o VAO, que investe no S&P 500, você já investe em 500 empresas lá dos Estados Unidos. Você faz a compra do BOVA11, por exemplo, ou do DIVO11, um ETF das empresas melhores pagadores de dividendos, você já amplia a gama de ativos que tem na sua carteira com diversificação. ETFs como o Gold 11 você protege sua carteira porque ele é um ativo anticíclico. Quando está todo mundo na baixa, ele acaba se valorizando, ok? E não crie a expectativa errada. Isso aqui acaba com o investidor criar a expectativa errada. Porque o cara vai investir em ações achando que é igual a renda variável, que você vai ter a rentabilidade ali, ó, certinha ao longo do tempo. E não é assim que funciona. Ela sobe, ela desce, ela te dá um retorno mensal também, né? Se você faz investimento em fundos imobiliários, dos seus dividendos. Mas existe a volatilidade. Você vai investir em criptomoedas, entenda que vai ter volatilidade, compreenda esse mercado, mas entra. Você vai investir em renda fixa, não espere que ele vai multiplicar seu capital, porque não é assim que funciona. Então crie a expectativa correta dos seus investimentos. Pessoal, essa era a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo aqui para vocês. Se você gostou, deixa um likezão, compartilhe com os amigos e com as amigas. A Academia da Riqueza está aqui, que é um ambiente de crescimento para você crescer, se tornar muito bom nos investimentos e ganhar bastante dinheiro. Espero que esteja aparecendo 2 vídeos por aqui para a gente aprender bastante sobre investimentos e ganhar dinheiro, lucrar bastante. Beijo, um abraço, forte abraço para vocês.